Então, fica à vontade, meu amigo. Agora vai estar o som. Bom, agora, nos apresentando para todo mundo, hoje a gente está com alegria no Lar de Francisco, recebendo aqui o nosso amigo Edson Rosa. Diferente do trabalho de cirurgias espirituais, hoje uma conversa amigável entre amigos encarnados e desencarnados, né? E espero nós Lar de Francisco, esperamos todo mundo com o coração aberto hoje para ouvir a palavra do nosso amigo, a palavra que a espiritualidade vem nos trazer hoje, sobre esse sentimento que a gente recebe muitas cirurgias espirituais, essa falta de consciência sobre si, sobre esse empoderamento. Mas o que é empoderamento? O que é amor próprio? O que é o me amar de verdade? Né? Então, isso conversando com a espiritualidade, devido a toda a nossa demanda de trabalho, que é o Lar de Francisco, que é amparo. O Lar de Francisco é amparo, é amor, é fraternidade. A gente foi sugestionado esse assunto, esse tema, amor próprio e fé raciocinada. Então, ninguém mais, acho que óbvio para nós, está aqui o Edson Rosa para nos explanar sobre esse assunto. E fiquem abertos a todos que tiverem algum questionamento, quiser agregar ou trazer também as suas experiências nesse sentido, sintam-se acolhidos e amparados. Estamos aqui para aprender. É interessante a gente falar, primeiro, boa noite a todos, de novo, né, mas para o pessoal que pode nos ver, que amor próprio, já diz, é algo que nos apropria. Eu sempre comento uma coisa que eu aprendo com a espiritualidade. Todo mundo nasce com Deus em si. Com o tempo, alguns, por si, se desfazem de Deus. Amor próprio é Deus materializado dentro da gente. Quem me falou isso foi o Caboclo Pena Amarela, quando eu tinha 16 anos. Sentado numa igreja evangélica aqui, no bairro Agronomia. Eu sou sulista, mas agora eu moro fora. E ele me dizia isso. Meu filho, o amor próprio não é o que é bom, é o que é correto. E o que é correto, muitas das vezes, é amargo, mas é o certo. Difícil, né? O amor próprio não é o outro. O amor próprio, quando você se apropria dele, Deus se apropria de você ao ponto que você se torna tão infrado, sem vaidade, mas com naturalidade, que você tem que passar adiante a alguém. O amor próprio é o único sentimento que faz você servir com naturalidade. Espontaneidade? Naturalidade. Espontaneidade também. Por isso que, quando eu fico escutando as palestras de amor próprio, né, profissionalmente eu trabalho com psicanálise, mas eu sempre digo que eu sou um aprendiz de ser humano. E eu agradeço muito a Deus aprender com a espiritualidade, cada vez mais, porque eu trabalho com espíritos de várias linhas. E cada um fala uma coisa, mas das coisas que eles falam vai ao mesmo rumo. Né? Oi? Elas se interagem. Elas se interagem. O amor próprio é uma apropriação de tamanha lucidez que você soma em si. Eu não estou filosofando nem poetizando, né? Quando a gente vê alguém que se ama, é uma criança que cai, você diz doeu, ela diz sim. Está doendo? Ela diz sim, mas ela não para. Ela continua brincando, ou continua pensando em brincar. O amor próprio, quando adulto, é aquela pessoa que não precisa de coragem. Ela tem atitude. É espontâneo. É espontâneo. Voltamos de novo à espontaneidade. Uhum. Então, quando a gente vai buscando esse amor próprio, nós vamos nos tornando espontâneos, não para o outro, para si. E qual é o presente da espontaneidade? Por mais que a casa de caridade, a verdadeira caridade do amor próprio, ela vem por dois pilares. Generosidade, porque todo espontâneo no amor próprio é generoso, é generoso e solidário. Você vai dar aquilo que não lhe falta. E você vai doar aquilo que em você lhe sobra. Seja coisas materiais, seja coisa que for, ela vai fruir com o que há melhor de você. Tua lucidez, tua naturalidade, tua espontaneidade. Agora, o bacana do amor próprio é que ele soma sem ficar comparando.
ele ampara. E repito de novo, o amor próprio, ele não é propriamente bom, ele é ajuizador. Porque se eu limitar o amor próprio a ser justo, a justiça é minha, do meu ego. A justiça... Isso aí não vem a ser o livre-arbítrio? Vem a ser o livre-arbítrio daquele ser humano que muitas das vezes se apega na sua razão e na sua verdade sem ter paz. O livre-arbítrio morre aí. Para aí. Para aí. Tá. O amor próprio ultrapassa isso. Porque ele não é nem verdade nem razão, ele é paz. Eu dou a minha razão para ter paz. Eu não tenho razão, eu tenho paz. Eu não tenho razão. Eu não quero razão, eu quero ter paz, porque se eu tiver paz, eu estou inteiro. Então, a filosofia do amor próprio é muito ampla. Se você ir no budismo, eles vão dar um olhar. Se você ir no espiritismo, eles vão dar um olhar. Eu gosto muito de Joana de Ângeles, porque você tem, e Emmanuel, que você tem que ler com o tio Aurélio ali no lado. Eu sempre gostei, desde criança, por mais que eu sou dislexo, a entender o sentido das palavras, a degustar. E a língua portuguesa é muito rica nisso. O amor próprio é um poder inaquebrantável, ao ponto de quem se ama não tem o que temer. Em primeiro lugar, o amor próprio. Olha só, eu vou fazer a caridade com o amor próprio. Eu não temo mal, porque o mal para mim não existe. O único mal que existe em mim é eu sonegar o meu melhor. Já começa aí. Olha o poder de Deus dentro da gente quando é amor próprio. Isso, eu era evangélico com 12, 13 anos, e os Exus falavam para mim. Claro, lembrando que aqui em Porto Alegre eu sou gaúcho, existem vários níveis e não estou aqui para entrar em coisas, né, que é meio estranho, andei sabendo umas coisas aí. Mas existem vários níveis de Exus, vários níveis de pessoas. Mas, como eu era evangélico, vinha lá os guardiões e falavam, olha, assim. Mas nunca eles afirmavam para mim, é isso. Sinta, viva e tenha experiência. O amor próprio é o único sentir que te eterniza. Tanto é que no amor próprio cabe o tempo, cabe o infinito. Porque com o amor próprio, o próprio Jesus, Buda, né, os dois maiores avatares, pelo menos particularmente eu creio, né, consegue colocar tudo no todo. Então, o amor próprio, ele eterniza tudo de bom no sentir. Vocês são pais, vós, mães. Pelo amor de Deus, você sentiu Deus quando viu seu filho, o primeiro filho, o segundo ou terceiro. Isso é amor próprio. Tem como explicar ele? Tem como sentir. Aí você pega e começa a calcular o amor próprio. Já começa a bagunça. Porque daí você vai começar a dividir, separar, distinguir e vai começar a estipular normas. Uma coisa muito interessante, até por eu ter sido evangélico, eu estudei, modéstia à parte, dentro da minha ignorância, tanto o Velho Testamento como o Novo. Hoje eu sou universalista, devoro livros por coisa minha mesmo. Eu gosto de ler, não para dizer que eu saiba, eu sou ignorante. Eu só sei que meu nome é Edson Rosa, só isso. Agora, o amor próprio, ele é ético, ele não é moral. Por isso que não se deve, e olho agora para as pessoas ali, vinha alguém, eu, Edson, dizer assim, ame deste jeito. Cristo Jesus só dizia ame. Vai em Buda, ame. Você pega o Novo Testamento e vê lá onde é que está Jesus dizendo ame assim, assado, frito, cozido. Porque quando você ama, você eterniza. Você deixa tudo eterno. A carne morre, mas você planta nas pessoas sentires nobres. A saudade vira preço. A satisfação deste apreço transforma na pessoa contentamento de lembrança que torna aquela felicidade que você viveu com o outro um estado íntimo de alegria. Este é o poder do Cristo na terapia do amor próprio. A alegria é tua. O contentamento é teu. A felicidade é nossa. Eu preciso de alguém, de alguma coisa. Ah, eu estou feliz. Pode estar, a maioria das pessoas que estão felizes estão em algum lugar, está com alguém,
Ou se está sozinho, está escutando alguma música, mas está relembrando alguma coisa. Alegria e contentamento é fruto do amor próprio. É teu, é seu. Então, eu estou falando várias coisas assim aleatórias, não para ensinar ninguém, mas para tentar, quem sabe, dizer para as pessoas que o amor próprio é além de religião. Inclusive é espírita, com todo respeito. Falo isso com muito amor. Porque se nós lermos ali os 16 livros de André Luiz de Chico, você vê que a leitura dele nos ensina e tenta, né, nos instigar a nos amar para praticar a caridade. Se eu falar no Novo Testamento de Jesus, associando com André Luiz, é como se ele falasse assim: tenta amar sendo solidário a ti. E tenta transmitir o teu amor sendo generoso ao próximo. Aí você vai entender, como Francisco diz de Assis, que tudo que você dá, você recebe. Mesmo que você não receba fisicamente, você está dando o que você pode doar, porque é o que lhe sobra, é o que te reserva. Só que esse tipo de filosofia, muitas das vezes, repito, não sei nada, só sei que meu nome é Edson, não é falada porque tira algumas pessoas de tronos, de degraus, e coloca como Jesus, os mestres nos colocavam, assim. Todos os filhos do Pai. É como o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é totalmente ético. Ele é um convite à tua alma a se desbruçar do teu ego, da tua consciência, e você começar a ter lucidez. Outra coisa, amor próprio é lucidez, não é positividade. Uma vez eu falei isso numa palestra, quase que eu fui convidado a visitar a porta que sai e a que entra. Por quê? Quando fala de positividade, as pessoas muitas das vezes acham assim. Eu já falei isso em várias lives. Olha como é que funciona o amor próprio hoje. Com todo respeito. Eu tenho fé em Cristo e eu sofro. Eu tenho fé e eu sofro. Eu leio isso. Fé e sofrimento não combinam. Não é porque é bem e mal. É porque é como se eu dissesse assim: eu sofro porque eu espero. Eu sofro porque eu temo. Eu sofro porque eu não posso. Mas se eu tenho fé, eu posso ter tudo no mundo que me proíbe. Mas a minha essência já é capaz. Eu tenho fé. Isso é raciocinada. Só que muitas das vezes as pessoas acham que o amor próprio ele é positivista. Não, ele é ativista e lúcido. E essa lucidez traz a razão do sofrimento. Estou sofrendo por causa disso. Isso me dá amor próprio de saber. Aí tá. O amor próprio ele não te inibe da dor. Exatamente. Mas ele elimina qualquer sofrimento, porque o sofrimento é por dentro. A dor é referente aos impactos que o teu ego recebe para fora, mediante ao qualitativo do que é bom, do que é certo, do que é errado. Agora, o sofrimento... Dor é dor. Agora, sofrimento é uma coisa que... A intensidade vai muito os apegos. Quer ver uma coisa carnal? Muitas vezes as pessoas não falam, não existe coisa mais carnal de que eu me apegar numa verdade. Posso tocar umas feridas? Porque tem uns espíritos aí falando, cutucando. Quer ver uma coisa? O que é amor próprio? Eu acredito, viu? Eu vou seguir um Exu, Astar Sherran, Jesus Cristo, Nossa Senhora. Na fé tem alguma diferença? Não. No amor próprio tem alguma diferença? Não. Por que o ser humano sofre? Porque há diferença. Porque se eu crer em Nossa Senhora, vamos lá no topo, em Jesus Cristo, em Astar Sherran, esses espíritos luminares, eu creio que eles têm tanto amor, que eles permitem os outros, aparentemente menores, exercer a prática da caridade e compartilhar comigo. Mas não. Será que o que eu tenho é amor próprio ou é ego? É óbvio que quem tem amor próprio, assim, com todo respeito, não vai só ter dor, vai ter sofrimento. Porque no momento que não conseguiu o que queria, ou no momento que não conquistar o que almejava, vai doer e vai sofrer.
E isso está entranhado na nossa sociedade em vários sentidos, não só religiosos. Então, falar de amor próprio é algo extremamente essencial. O interessante é que eu e Marco, a gente não conversa, a gente está conversando agora. Só não foi 2 dias atrás, né, que eu falei, ó, posso ir aí, ele combinou. Mas, como a gente visita, no meu pequeno trabalho com a espiritualidade, muitas casas lá no norte do Brasil, eu estou vendo que os mentores, não por mim, por outros médios, estão falando da mesma coisa na mesma tecla. E os dirigentes estão se assustando, porque eles estão trazendo um amor próprio simples. Por mais que eu estou falando, é simples. Amor próprio é ama. Aí pergunto, o que é amar? O que precisa para amar, Edson? O que precisa para amar? O que precisa para amar? Simplicidade e humildade. Só isso. A gente não consegue amar com simplicidade e humildade. Ninguém. Nem assim mesmo. Por isso que a gente sofre. É uma verdade. Aí entra aquilo. O amor próprio é lúcido. Tem gente que se ofende. Nossa, como está sendo agressivo. Nossa, mas eu não. Mas não é... Meu amigo, no momento que você ama a si mesmo, transborda em você, como é que você vai ser egoísta? Não tem, entende? Não é uma questão de ser bom. O amor próprio é correto. Eu entendi a situação que você falou ali. Qual o seu nome, perdão? Rodrigo. Rodrigo, por favor. O negócio que você falou explicou sobre o amor próprio, Mas eu estava entendendo um outro jeito de amor próprio. Às vezes dizia assim, até egoísta, cara. Não, eu estou te dando de coração, eu estou te fazendo. Mas isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né, para a espiritualidade. Eu estou sofrendo ali também, né? Antes eu entendi uma coisa e sofria por cima disso. Sim. Mas não pode ser um ser desse, como o senhor falou aí lá em cima, né? Sim. Embaixo aqui também, me parar. Por que eu vou. Mas aí ficava pensando, tinha pessoas que diziam para mim, não, mas isso aí não é o certo. Tu vai te bater com isso aí. Sim. Tu vai acabar pensando uma coisa, mas eu não quero nada. Eu quero saber como é que eu chego lá. Também fazendo certo. Mas isso é uma questão da sociedade. A gente. Não querer alguma coisa. O que menos a gente aprende na sociedade, falo isso como vô que já sou, pai de família, não estou falando por todos, estou falando por mim. E não tem como ensinar o outro a se amar, mas a gente deveria tentar começar a instigar as pessoas a se amar. Edson, e isso vem a ser gradativo, evolui de um período para outro período, quando a pessoa vai se conscientizando mais, ou estudando, ou assistindo mais palestras, ou envolvido dentro do Interessante que o amor próprio, minha irmã, isso é minha experiência. O amor próprio não vem pela cultura, vem pela educação. Cultura é uma coisa, educação é outra. Nem todos os cultos são educados, mas não são mesmo. Eu concordo contigo. Entendeu? E eu já trabalhei com senadores, já posso estar falando muito aí, mas pela maçonaria. E não. Agora, toda pessoa, pega uma pessoa, e eu vim da roça, já trabalhei em taipa, vocês são gaúchos, quando tinha 6 anos, eu sei o que é taipa. Atolado na lama, no barro, pessoas extremamente educadas e amorosas, não tinha uma cultura. Então, eu entendi sua pergunta. Ver, ouvir, não quer dizer que você enxerga e escuta. Um educado enxerga e escuta. E um culto muito... Não, consente. Porque muitas vezes eu estou assimilando mediante a minha cultura que preenche o meu ego de distanciamento das pessoas aparentemente comuns. Então, vocês entendem como o amor próprio é algo fascinante? Não é eu que estou dizendo isso, Cristo já dizia. É fascinante a gente estudar isso. Só que, o que acontece? É um tipo de assunto que fica banal. Quando eu escuto uma pessoa achar que a autoestima é vestir uma roupa bonita, isso eu fico só olhando, eu respeito. Que a autoestima é coisa física. Autoestima é um senso. O que é um senso? É algo que eu nutro em mim, que é inaquebrantável. Respeito. Eu tenho respeito a um nomezinho. Vou olhar para a internet. Você sabe o que é autoestima? Integridade. Quem tem integridade, por isso que eu falei, lembra que eu falei que eu gosto de estudar o Aurélio? Você pega integridade, sei lá, que é educação, caráter, não. É ética de ser. Essa integridade, eu sou íntegro em mim.
Eu conheci pessoas que Deus, graças a Deus, me presenteou com o palhaço Pipoca. Faz uns anos que ele não me faz, né? Que eu se veste palhaço. E trabalhava com crianças macacóis, né? Já diz o nome, macacóis, com deformações bem complicadas, né? E a autoestima é incrível. Elas não se sentiam daquele jeito e não eram daquele... Eu via. Então, na verdade, eu comecei a ver que eu não via, nem enxergava. Talvez eu nem me via. Tudo que descaracteriza a tua paz não é autoestima, não é amor próprio. Para ver a profundidade da coisa, repito, eu sou só um falando, ignorante. Mas o que é paz? Também até as pessoas perguntam o que é paz. Contentamento, alegria, satisfação. Não existe coisa mais que nos comove e que nos move do que a paz. Ela é muito mais agitada do que o caos. Porque quando você tem paz, você não quer fazer justiça. Você luta para o justo, mesmo que o justo lhe doa. Só que a nossa sociedade, quando leva isso para um lado religioso, começa a dizer que isso é bom, é ser bonzinho. E a gente, muitas das vezes, né, pelo ego, força uma natureza que não tem. Força uma caridade que para si mesmo não nutre. E força uma bondade que para os outros dá, mas para os próprios familiares não doa. Aí eu vou dizer que isso é o quê? É amor próprio? Tudo está no amor próprio. Tanto no budismo zen, shintoísmo, catolicismo, brahmanismo. Vai girando, 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 girando e cai em si mesmo. Eu só posso dar o que eu tenho. E o que eu tenho não é vendido, não é comprado, não é vestido. É o que eu sinto. Por isso que eu dou muito pouca coisa. O amor próprio é o estado de espírito, Edson. Oi? É o estado de espírito. O espírito está sempre em paz. O amor próprio, na verdade, é um estado de liberdade da alma. A tua essência. Do teu ânimos. Né? Só que o amor próprio hoje ele é confundido pelo estado de ego. O que é um estado de ego? Motivação. Meu amor próprio é baseado conforme as motivações que eu tenho de ir e vir na minha vida. Mas que coisa, meu Deus do céu. Meu Deus! E quando é na consciência, então, é pela conveniência. Interesse. E quando é na mente humana, é as aparências. Isso aí não é amor próprio. Eu não preciso de ninguém para eu me levantar dessa cadeira, a não ser eu. Você entende? É algo, parece que eu estou simplificando, e realmente pela minha ignorância estou, mas é muito profundo falar de amor próprio, que também tem a ver com a grande reforma íntima, que é o começo do amor próprio, que não tem nada a ver com religião, nada a ver com crença religiosa, coisas assim. E aí eu tenho, me colocando em um questionamento, acredito que algumas pessoas... Eu tenho 40 e tantos anos da minha vida e não me conheço ainda. Não. E não sei o que é amor próprio ainda. Não. Como é que a gente lidar com essa situação, mas... Para mim responder isso, eu vou dizer com toda a sinceridade. Eu não sei o que é amor próprio. Eu suspeito. Porque é tão grande que não cabe numa existência isso. O amor próprio é um João de Barro, que não pensa como homem e cria aquilo. Você dá-lhe porrada e não quebra. Para quem é do sul aqui sabe. O amor próprio é uma aranha tecendo uma teia. É uma naturalidade. Quando eu disse eu não sei, é naturalidade, é uma espontaneidade, como a irmã falou ali. É uma coisa tão natural, entendeu? Que a tua vida já é o que te medica. A tua essência já é o que te cura. E a tua aparência já não é mais tua, é o outro. É o outro. É isso que Chico, quando estava em vida, falou a vida toda isso. Ele não cria condicionamentos. Mas nunca criou. O ser humano que cria condições para se amar, meu amigo. No momento que eu criar uma condição de eu me amar, até os filhos que vieram de mim, eu vou calcular, este eu amo assim, este eu não amo muito, este talvez eu amo. Aí eu vou culpar o quê? Vidas passadas, né? Empatia,
né? Simpatia, entendeu? Eu vou sempre criar coisas para tirar de mim a responsabilidade, não de eu amar os outros, mas de eu amar a mim mesmo. Eu só vou ser feliz se eu tiver tal coisa. Se alguém estiver comigo. Se o meu cônjuge estiver assim. Se os meus filhos começam a criar condições para levar. Começa a estipular, começa a justificar, para não me olhar para dentro de mim. Isso é muito cognitivo e é, infelizmente, muito rotineiro na nossa sociedade. E é um trabalho, por mais que eu falo que amor próprio é além das religiões, mas deveria, né, ser um trabalho religioso. Mas se você começar a pregar muito isso, uma casa até espírita, espiritualista, religiosa, do jeito que Jesus fala, até o budismo, o shintoísmo, o catolicismo, o brahmanismo, né, até pelas exatas também, até na maçonaria, que seja. Se você começar a pregar, você vai ver que o que você tem é um infinito de possibilidades. E que as pessoas não acreditam que tem dentro de si. Eu nunca vou me esquecer uma vez o preto velho que está vibrando desde o começo com o pai Benedito, falou uma coisa assim: se eu tenho a Cristo, eu preciso do quê? Ele sempre falava isso para mim. Se eu tenho a Cristo, se você tem, você precisa do quê? Agora, é como eu dizer, o Cristo não é o Cristo pregado na cruz, com todo respeito, é o Cristo, a vida. Eu preciso do quê? Você pega alguém que tem amor próprio, você vê que a pessoa passa um monte de coisa ruim à vista da sociedade. Você pergunta para ela, você está bem? Ela nem fala, ela já está sorrindo. É que é um sorriso tão natural, entendeu? Que se você, que tem tudo, mas é um mendigo interior, melhor, um miserável, perdão pela palavra, você sofre. Porque você se enciuma daquele que não tem nem o que comer. Você se enciuma daquele que não tem nem o que vestir. Só pelo sorriso que ele deu, que você tendo tudo não consegue dar. Então, da mesma forma que é difícil explicar o que é amor próprio, ele é tão quase sólido ao ponto da gente poder pegar, sabe? É aos olhos vistos. E outra, é a disposição de qualquer um, porque não necessita tanta cultura, necessita educação. Não quer falar de educação? Sensibilidade humana. De, no mínimo, você não sabe falar, Edson, fica quieto. Você não sabe interagir, o teu silêncio já é um exemplo maravilhoso. Simples assim. Porque essa educação pode olhar por moral e ética, que são coisas diferentes. Muito diferente. A moral é um acordo estipulado mediante a várias cabeças, a vários cidadãos, que estipulam que só branco, só preto, azul, amarelo. E a ética, ela não estipula a cor, ela é a transparência de ser. É aí que Jesus trabalha, é aí que o amor próprio trabalha. Não trabalha no colorido, trabalha no fluido. Quem dá cor é ética. Ética não, a moral. E a gente é molestado por ela. Muito, muito porque certo e errado, bem e mal. O meu bem, o meu mal, o meu certo, o meu errado, aquilo que cabe dentro do meu ego. Dentro das tuas carências e das tuas ansiedades. Edson, o amor próprio carência e ansiedade. O amor próprio é neutro. Dá para um pouquinho mais alto, por favor? O amor próprio é neutro. O amor próprio? Não, ele é ativista. Só que o amor próprio, ele vem pelas vias da inspiração empática. Inspiração empática. Eu tenho empatia. Eu tenho inspiração. Eu não sei onde é que está em mim. Mas tá, sabe? Quando dá aquele trem assim, dizer vai, faz, ajuda, colabora, vem. E a cabeça e o ego questiona, mas eu fazer isso? Aí é amor próprio. Parece que é uma sinergia dentro de você que você até se assusta de você mesmo. Por isso que eu digo, o amor próprio é Deus para o coletivo. A pessoa que se ama, ela pode até nunca fazer uma caridade na vida, vista, mas a vida dela é a doação para os outros. Francisco de Assis já fala isso na sua oração. Só ler com calma e tentar sentir. Dando o que se recebe. Perdoando o que se... Ele está falando de ti, de mim. Como se dissesse assim, meu filho, se ama. Só se ama que está tudo certo. Mas não é fácil. É complicado, porque a gente foi criado de uma forma talvez meia... A gente não, eu, né? Cada um tem sua vivência. De uma forma que o amor próprio muitas vezes parece meio estranho, assim, uma coisa
né? Que eu tenho que fazer muito bem, muita caridade, muita bondade. Amor próprio é você lutar para você ter o discernimento de você não precisar liquidar o que é de mal dentro de si. É só não boicotar o que é melhor por si. Não dá tanta ênfase. Não dá tanta força. Obrigado, amigo. Mas flui. É difícil, não é fácil, não. Numa vida é complicado. Mas quando você começa a arranhar um pouquinho, você envelhece por fora, mas você continua sendo a criança que Jesus convidou ao universo dele. Tem diferenças assim, eterno. por exemplo, tem diferenças assim, por exemplo... Qual o seu nome? Desculpe. É Maria Helena. Obrigado, Maria. Tem diferenças assim de gerações ou não? Porque se comenta muito que essa nova geração que vem vindo aí, elas já são uma geração de mais luz, de mais... Sim. Que já vem com uma outra bagagem. É isso que eu quis comentar. E a nossa geração mais antiga, ela está se dando conta que são pequenos detalhes assim que a gente está observando agora, Sim. Que é muito importante essa parte espiritual, desenvolver, participar, ser solidário, Sim. Inclusive. Isso é uma coisa boa. Sim, também. Mas eu entendi e... A minha dúvida está nas gerações. Eu entendi. O que eu entendi, por favor, me corrija, viu, Maria, por gentileza. Que conforme as gerações que estão vindo, que são seres mais evoluídos, mais lúcidos... Olha o ensinamento de Cristo. Vou começar pelo Buda. Quem ensinou o Buda o caminho do meio? Foi boi e vaca. Verdade. Foi boi e vaca. Foi um lago, boi e vaca. Ah, mas ele meditou, ele era um avatar. Boi e vaca. Só ler o budismo. Mas quando diz ensinou, é porque ele teve a humildade de ver, de enxergar a realidade para fora e tentar se revisar por dentro. Amor próprio. Você lê todo lá o Evangelho de Jesus. Prostituta, ladrão, criminoso. Quem é que Jesus sentava o sarrafo? Eram os evoluídos da época. Qual foi de todo mundo, qual foi o mais agraciado? Você lê todo o Evangelho de Jesus e diz assim, não, esse aí é o cara, esse é evoluído. Foi um ladrão no lado dele da cruz, que chegou e disse para ele assim, Senhor, eu fiz isso, mas o Senhor está aí e o Senhor é inocente, você me perdoa? Aí Jesus pergunta, você se perdoa? Aí ele diz, sim, ou suspira, agora eu não me lembro. E Jesus fala o quê? Em verdade vos digo, que hoje você estará no meu lado. Então eu entendo, minha amiga, a sua colocação, mas a evolução não funciona com tecnologia, com todo respeito, nem com um anjo resplandecente vindo do céu ou materializado na terra. Porque supomos que vêm vários espíritos de luz e começam uma grande rebelião pacificada e começam a dizer que hoje todo mundo vai ter que começar a viver de veganismo. Parece uma coisa coerente, correto? Mas a evolução não está no que se come. Não vê o nosso lar lá? Os povos lá no Ministério da Comunicação? Foi em 1942, 46, lá eles traficando carne e energias pesadas. Não foi obsessor, não. Tá lá para quem quiser ler. Só que sabe como é que é, né? Eu, graças a Deus, sempre li entre linhas os livros de André. Não pulava as páginas. Para degustar o conhecimento. A natureza não dá salto para ninguém. Então, eu acredito que vem seres de Vega, das Plays, arcturianos, insectoides, felinos, mas eu acredito que o ser mais evoluído é aquele ser humano que se perdoa. É aquela pessoa que guarda um ódio e diz, ai meu Deus, graças a Deus hoje eu não odeio, hoje eu me amo. Porque não adianta vir um evoluído de fora
se a casa está suja por dentro? Não, eu, particularmente, eu entendi você, eu não estou dizendo que eu discordo, eu concordo que vai vir muitos seres evoluídos, mas não é por seres evoluídos que vão vir que algo vai mudar. É como se eu dissesse assim, eu sou um coitado, eu sou um terráqueo, eu reencarnei aqui trocentas mil vezes, eu vou precisar da ajuda de fora para outro fazer eu evoluir. Parece óbvio, mas isso não é amor próprio. Então, para que Jesus veio? Para que os avatares aqui tiveram? Para que Jesus sangrou? Agora, a constância da evolução, que eu entendi a sua pergunta, é para todos. Eu vou evoluir com todos, mas o progresso para dentro evolutivo é eu e Deus. É eu e o meu modo, minha forma e minha maneira de me amar. Ninguém tem nada a ver com isso. A evolução não está Por isso que um bandido na cruz foi salvo, porque um lapso, ele sentiu, ele vibrou nisso. Só que como é que... Entenda, eu sou só um ignorante falando. Mas se as religiões começam a pregar isso, as pessoas entendem que nós temos um poder incrível, a sociedade tem, mas não sabe usar. Como é que ficaria a relação do amor próprio no caso da carne que tu comentou? Aí tu escuta umas palestras, porque só vai transcender, conseguir chegar numa conexão com uma espiritualidade mais evoluída se tu não comer carne, se tu virar vegetariano. Aí eu penso assim, puxa, mas Isso eu é uma não tenho imposição. condições de ficar. Mas isso é uma imposição. Aí eu não fico. Aí isso aí traz uma. Quer ver uma coisa? Mas isso é uma coisa que é espiritualidade. Eu quero ser melhor, mas eu tenho que ter consciência que eu não consigo. Qual o seu nome, por favor? André, eu vou me sacrificar pelo meu amor próprio, ou seria bom eu não aceitar e entender? Aí entra o que a gente comentou. Eu não tenho É o essa famoso condição. amor próprio moralizado. Se você perguntar para mim com toda a sinceridade, o que eu acho de comer carne, eu, médium, eu como carne, mas eu acho errado. Mas eu não posso dizer que esse errado tem a ver com evolução. Sabe o que é involução? Involução é alguém me magoar e eu continuar 20, 30 anos com ódio, sendo vegetariano. E isso é atraso. Sabe o que é evolução? É um pedófilo violentar uma criança, e aquela criança pode até viver com aquele trauma, mas ela abrir várias creches e ela ser um carnívoro inveterado. A evolução é ética. Agora, é óbvio que é uma questão... O que a gente está falando aí nem é evolução, é higiene. É higiene física, né? Comer carne é algo que todo mundo sabe. A digestão atrasa, aquela coisa toda. Uma questão não é espiritual, propriamente. Mas no momento que você começa a levar o amor próprio para um lado religioso, e um religioso misturado com o espiritual, com todo respeito, por favor, ele sabe que eu estou me controlando, eu sou muito claro. Meu amigo, você lê os livros de Chico, onde é que você lê ali? Eu estou vendo um homem com nariz anquino e com pele morena. Você só vê, com todo respeito, não tem nada a ver com racismo, é só para ilustração. E quando você lê isso, você vê lá no livro Ação e Reação, uma mulher descendo da carroça, onde ela foi socorrida por socorristas, e ela chama eles o quê? Seus macacos. O que tem a ver isso com carne? Parece que não tem nada a ver, né? O que tem a ver isso com alimentação? Aí está muito claro o que é ética, o que é moral. Até muitas das vezes, nas religiões, um médium tem que ter cuidado, como o Chico teve para escrever. O Chico foi dado como louco no início. Escreveu sobre Eurobos. Entendeu? Tem muita coisa, então... É muito cheio de milindre, cheio de cuidado para não machucar disciplinas, doutrinas, filosofias, enquanto o amor é algo que eu respeito. Eu posso tentar explicar, mas jamais que Deus me ajude eu querer embutir no outro o que eu creio e acredito. No máximo, eu posso respeitar. Eu me calo, eu quero. Isso é evoluído, eu acho, né? Pelo menos eu fico quieto, não vou ficar brigando, debatendo.
Agora, comer carne é uma questão de evolução de higiene física. O amor próprio, a evolução, é uma questão ética e de senso de paz espiritual. Mas é a questão no sentido de como tu vai te sentir. Porque aí tu acaba, você, pô, eu não consigo ter paz, porque se eu não consigo, eu me culpo, aí eu acho que, puxa vida, como é que eu não consigo ficar? Como é que eu não consigo me controlar? A gente vai se julgando, eu Criou entendo. ansiedade, Entendeu? Aí aquilo ali, quer dizer, o que é amor próprio? Oi? Fica sentindo o sofrimento. Mas é que nem... Meu amigo, quer ver uma coisa? Por exemplo, O senhor pode valer para várias outras Sim. coisas. Senhor André, o senhor é um homem justo, honesto, correto, pai de família, talvez bom. O senhor é um homem que, dentro da sua interioridade, entre você e seu silêncio, tem paz. Isso é evolução. O que o senhor bota ou não na mesa tem a ver com isso? Mas eu entendo. Por exemplo, eu sou gaúcho, nasci em Cachoeira do Sul. Eu amo os animais. Eu acabei de dizer que eu como carne, mas eu me sinto meio mal. Mas eu não me sinto mal porque eu não sou evoluído, eu me sinto mal porque eu gostaria de não comer. Mas eu como. Agora, a gente pega e distorce. Jesus ia no pé de valsa, tomava um vinho. Fazia festa no meio das fogueiras, dançava com prostitutos, prostitutas, ladrões. Talvez comia um peixezinho ali, né? O cabrito naquela época, né? O cordeiro era um prato, que sou dislexo, não propriamente nobre, mas era corriqueiro, como se fosse o nosso aqui, arroz de charque, costelinha, né? Talvez eu ficava só nas câmeras de Buda, meu amigo, Buda, ele foi carnívoro, depois, antes dele ser vegetariano, ele chupava esterco de vaca. Isso é sério. O Buda, Siddhartha, ele fez isso. Antes dele se iluminar, quando ele ficou anos meditando, ele se alimentava disso, de inseto. Nós temos trabalhos de cirurgias espirituais. Então, não é o que come, é o que você sente. Mas é óbvio que uma coisa, quanto mais você vai sentindo amor, isso não é questão de evolução. Não fique sofrendo. Entendeu? Quanto mais você vai sentindo amor, é natural o envolvimento com a vida do todo e você vai naturalizando o seu apetite a uma forma que, para você, não para os outros, é mais nobre. É simples. Se não tem sofrimento, mas as pessoas... Uma vez eu fui, não vou dizer onde é que foi, mas acho que você ouviu lá, quando eu cheguei e falei assim, nem todo extraterrestre é bonzinho. Nossa. É verdade. Quase caiu a casa, porque tem gente que acha que, quem acredita que todo extraterrestre evoluído é bom, e não é. Mas não é mesmo. Aí vem a moral e a ética deles, né? A moral e a ética dos Muitas extraterrestres. das vezes a gente é pior que rato de laboratório, mas fazer o quê? As pessoas acham que o evoluído é tecnologia. Enquanto o evoluir é como você se sente, como você se nutre. E a reforma íntima, para não sair também tanto do tema, é essa busca que tanto Jesus, que tanto a doutrina espírita, que tanto as casas espirituais tentam instigar as pessoas. Porque a reforma íntima te leva ao teu amor próprio. Não tem outro caminho. Então, a gente pode dar outro nome, inspiração de Deus, Espírito Santo, né? Sensibilidade, dá o nome que quiser, mas vai levar a este fim que não tem fim. Né? Na verdade, o eterno começo, que é esse progresso interior, para dentro. Essa paz que muitas das vezes a gente envelhece por dentro sem ter paz para fora. É horrível. Meu Deus do céu, é ruim demais. Demais, demais. Eu fico olhando, observando, porque eu também sofro, tenho as minhas dores, de vez em quando eu pego, mordo a minha língua, eu pico no meu próprio pé, mas eu estou tentando, não estou pregando verdade na vida de ninguém. Mas falar de amor próprio, como eu disse, é algo muito delicado, porque cada ser humano tem o seu senso, o seu consenso, seu estímulo, seu tino de realidade do que ele se faz na sua própria existência interior. Vocês estão vendo o Edson, mas eu conheço um Edson por dentro. Deus sabe que eu não estou me fingindo para ninguém, mas eu tenho meus defeitos, minhas qualidades, talvez. Né? Tenho meus gostos, meus impulsos, meus propulsos, como qualquer ser humano. Por isso que é eterno.
E a porta da eternidade não é apenas amar. Olha como é fácil amar. Não é. Ama. Esse convite do Cristo, esse ama. Eu achei que estremecer todo, porque ama quem? Você. Aí você, quem? Você. Onde é que está o amor próprio quando a gente identifica essas dentro da gente, coisas erradas que a gente sabe que eu não gostaria de ser assim, não gostaria de estar assim. Sim. E como aceitar, como trabalhar, como fazer isso virar um amor, como seria o amor próprio nesse sentido? Eu tenho minhas imperfeições, como tu disse, né? Às vezes vontade de morder a língua, às vezes fala uma coisa, sente todos outra, temos, compulsões, né? inclinações, e aí como tu te amar, tu identificando muitas vezes, tantas coisas que tu gostaria que fosse diferente. Sim. Lembra que eu falei que amor próprio não tem nada a ver com propriamente ser positivo, mas ser lúcido? O que a lucidez te dá quando você começa a se amar e detectar em si certos defeitos? Resiliência e determinação. Tem nada a ver com ser positivo, tem a ver com ser lúcido. Eu sou ruim, me faço mal, eu não vou brigar e lutar contra isso, mas eu vou me redimir, mesmo que eu tenha isso. Não é fácil. Ampute sua mão, ampute seu braço. Em verdade vos digo, se sua mão tirar uma vida, corte. Deus não está pedindo para a gente cortar o braço fora, ele está pedindo para você resiliência, meu amigo. Resiliência te lapida a ter uma hombridade. Você não precisa vencer lá fora, você é um vitorioso por dentro. O maior testemunho é o que você nutre, não o que você faz. É o seu silêncio. Reconhecer também. A gente é reconhecido por Deus quando o nosso silêncio não é o próprio demônio que a gente foge lá fora. Aí que a gente é reconhecido por Deus. Quando você está, abre aspas, num lugar só, mas não está sozinho. E não se sentir sozinho. E não se sentir. Você está muito bem acompanhada consigo mesmo, isso é raro. Então, o amor próprio, ele não é injeção de estímulo. Ele é o ímpeto de ir, de vir, de ser. O amor próprio não é essa conveniência de se manter, de estar, de pertencer. É os famosos valores da sociedade, né? Falar sobre amor próprio é vasto. Eu só estou aqui falando assim de uma forma bem aleatória, sem convencer ninguém. Como eu falei no começo, eu vou falando conforme as energias vão me intuindo. Se servir para alguém, que bom. Senão, eu sou só alguém tentando. Mas não é fácil. Qual é o caminho, Edson, de se amar? Eu não conheço outro a não ser reforma íntima, que é o nome que eu conheço. Outra coisa que é o amor próprio. Amor próprio, ele não se preocupa com designar palavras. Ser amém, ser saravá, né? Axé, né? Ser axé. Né? Quem se ama, meu amigo, ele escuta, ele não só ouve, ele escuta, ele interioriza a essência das coisas. Agora, quem não se ama tem que estar vendo que o copo é branco, é azul, é amarelo, aí fica difícil. Uma pergunta, boa noite. Oi. Qual é o seu nome? Aniele. Aniele, por favor. O amor próprio, ele é constante, né? Ele vibra. Então, o amor próprio é uma constância. Isso. Então, se ele vibra, uma pessoa que não tem o amor próprio e nunca conheceu o amor próprio, se eu vibrar essa energia para ela, é capaz de chegar nela e fazer com que acenda nela se ela saber? Sim. Acende? Sim. É interessante que o amor próprio, no passe, ele é o bioeletromagnetismo entre as enzimas e coenzimas. Ele aciona a inteligência nas vazões, nas sensações, e na intuição, e na impressão, trabalhando na profundidade da inteligência emocional. Se você vive com uma pessoa tóxica, dê amor, não force dar amor, dê amor a ela, dê exemplo. Você vai atingir profundamente a enzima e coenzimas dela, a ponto de você trabalhar de uma forma muito vagarosa, como se fosse uma homeopatia, e o amor próprio é a grande homeopatia de Deus. De dentro para fora, ela vai começar a sentir vergonha das suas manias, medo das suas vontades. Não porque você falou, a pessoa sente. É como o senhor disse, a gente se olha assim, sabe? Esse é o maior passe magnético que existe.
Isso aí também as pessoas não falam muito, né? Não. É uma pena. Né? Isso está no livro lá, Passes em Radiações de Edgar Armand. Mas a pessoa já nasce com ele? A Sim. pessoa já nasce com amor próprio. Nem todo mundo nasce Amiga, com ele. se há vida, amor próprio. É Deus. Todo mundo nasce com ele, só que nem todo mundo sabe trabalhar O amor próprio é Deus por nós. Com o tempo, nem todos entre nós conjuga esse Deus como algo que seja em paz em si. Muitas das vezes a gente numera Deus. A gente dá importância para Deus. Enquanto Deus é qualidade, não é importante. É qualidade. Não é quantidade. É qualidade, é essência. Não é aparência, é transparência. É essa sutileza que a gente vai perdendo. O amor próprio é o suspiro que você trabalhou, como eu trabalhei em Taipa, com muito orgulho falo isso, está aqui, ó. Consegue ver? O calo, no meio da mão até hoje, que ela foi, está aqui, ó. Parece um calombo. E você suspirar todo quebrado, com 6 anos de idade, atolado no barro, tem outras pessoas de outros estados não sabem o que é Taipa, mas é trabalhar em roça de arroz, um frio de 4 graus, sorrindo, comendo ovo e arroz. Ah, mas era porque o que tinha, não. Eu me lembro da minha infância, aquilo ali era amor próprio. E eu fui perdendo com o tempo, infelizmente. Eu queria, e Deus sabe dentro de mim, ter aquela expressão, não de uma criança, mas aquele suspiro de estar cansado, quebrado. Mas sabe, é um suspiro de esperança. Não é um suspiro de uma carcaça cansada com uma alma doente. Não é um suspiro de um corpo lesado com um ego doente. Era o suspiro de um homem, mesmo criança, cansado, mas com uma alma livre. A gente perde isso. Aí vem aquela sociedade mentira. Não. Não cola mais isso. Né? Eu trabalho com muitas crianças. A gente não pode também falar que um é para todos e todos é para um. Já trabalhei com muitas crianças violentadas de todas as formas mais horríveis que não vem ao caso, para não sair do tema. Por exemplo, 6 crianças de uma família, mesmas violências ao mesmo tempo. Só um tem doença, as outras vivem em paz. É estranho, né? Aí eu vou dizer que isso é questão de vidas passadas? Até pode ser. Mas isso é questão também de como a pessoa consente a sua existência. O que mais a gente vê hoje são pessoas sobrevivendo a vida sem existir em vida. É um crime. E só o amor próprio e a reforma íntima pode nos afiançar essa liberdade desse presídio que a gente se coloca. Do copia, da conveniência, da imprudência, da permanência de ter que ter, de ter que estar, de ter que se manter. É ruim demais. Mas fazer o quê, né? É como tu disse no início, a gente Por favor, amigo. abandona. Não, pode falar. Vai firme, vai firme. Vai. Daí não, eu tava falando isso aí, né? Tá Mas aí friozinho. quando tu começa a fazer essa reforma íntima, que tu sente, parece que é um chamado de Deus dentro, o senhor estava falando. Uhum. Aí tu começa a fazer a tua evolução. Cara, tu vai ter teus tropeços. Tu tropeça Sim. aqui, tu tropeça ali, tu diz Não tem como evoluir sem dor, porque Isso, tá. evoluir, meu amigo, é delegar. Mas aí essa soltar. dor tu começa a absorver ela, tu começa a dissipando ela. Vai aprendendo. Cara, Vai. Eu já tomei umas porradas e Então você entendeu o que eu estou tentando dizer. Exato, Cada mas um aí tem eu sua quero experiência. Mas aí eu quero te dizer que as outras pessoas que estão ao teu redor começam a te olhar com outros olhos. Não, para um pouquinho, tu tá ficando egoísta, tá ficando isso, tá ficando aquilo, tu tá observando demais. Sim. Daí tu te fecha, né? Como tu diz, eu não quero discutir, então eu vou deixar passar. Mas só que tu vai deixando passar, deixa passar. E aquela bolinha vai crescendo, né? Uhum. E até um momento chega o professor e diz, não, para um pouquinho, eu estou fazendo a minha parte. E a tua parte? Aí ele pergunta, mas que parte? Eu digo, a parte que eu estou fazendo. Eu estou me lapidando. Isso, Então não eu é quero ameniz- algumas melhores. isso não é amenizando, né? Está condicionando o outro. Condicionando o outro. Entendeu? Não, mas eu não quero condicionar o outro. Eu quero me... Mas quando tu espera, tu condiciona. Quando eu espero... Tu não pode esperar nada do outro. Pois é, mas aí... Porque quando tá esperando parte de você. Porque eu- você ama você o suficiente para entender que o outro entende dele. E tá tudo certo. Deu para te entender? Não, entendi. É aí a simplicidade daquela pessoa simples, humilde, que tu fala um monte de coisa para ela.
Vai com Deus. Você vê uma coisa, a gente teve em vida aqui pessoas, eu não estou falando de religião, Tá. que é uma coisa também que a gente vai ter que comparar. Madre Teresa, Chico Xavier, Gandhi, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, um vô e uma avó de alguém, um pai ou alguém que está por aí, que você vê que o mundo foi contra, mas a pessoa sempre foi a favor do quê? Da paz. Já pensou se essas pessoas, algumas até talvez encarnadas e outras carnadas da família da gente, vocês também na internet que estão vendo, não tivesse esse jeito de se amar, que não é o que eu estou falando, mas que elas particularmente nutriram? Então, o amor próprio, ele não se preocupa com o que o outro acha, mas ele se ocupa com o que o outro é. Não da forma que o ego representa e taxa, mas da forma que nossa essência se faz, paz. Por isso que muitas das vezes o amor próprio, ele se cala mediante a gritaria. E ele serve e obedece, não essa serviência escrava às pessoas tóxicas que estão em volta, mas essa serviência de paz interior. Porque o amor próprio, meu amigo, se ele ensina algo, é pelo exemplo do silêncio. E se ele materializa o ensinamento em alguma coisa, é pelo exemplo do que você se faz todos os dias na sua vida. É óbvio que quem vive sobrevivendo a própria vida sem existir por dentro, não vai gostar, vai te desconhecer. Você é assim? Eu dei na sua face e você me deu a outra, você é louco. Eu bati de novo em você, você me deu a outra face. Tem uma hora que a pessoa ela vai olhar para a mão dela e vai dizer, nossa, como me surro. Não, isso não é falar de sentido. Mas o homem quer mudar o homem por palavras impostas. Onde o imposto, muitas das vezes, é a conveniência, o julgamento, a imposição. Por isso que se amar é difícil, porque se amar necessita de exemplo de ser humano. Humano com maiúsculo, assim, humano, pisca-pisca. Não é fácil. Não é fácil. Mas é um não fácil gostoso, porque vai doer, mas você vai vendo que o amor próprio ele dilui o sofrimento. Ele dissipa de dentro de você qualquer tipo de sofrimento. Dói. Dói porque a gente vai ter que, né, largar das verdades, né? Nossa, eu tenho a razão. Eu sou o dono da verdade. Aí vai tentar dormir, fica com insônia, porque não tem paz. Que dor ser dono da verdade. Que verdade, não, é ruim demais. Por isso que o amor próprio, ele atemporiza além do tempo, eterniza a gente além do tempo por dentro, em vida. Não é filosofia, não, é prática de vida. É uma prática de vida natural que a gente nasce com isso. Por que a gente sofre? Porque existe isso, amar. Porque se não tivesse amar em mim, eu não saberia o que é dor e sofrimento. Como é que eu sei o que é dor e sofrimento? Da onde vem isso? Eu sou amor. Agora, o que eu vou fazer com esse jeito de amor em mim e me amar? Deus não tem nada a ver com isso. A cultura, a educação, nada. O meu senso de como eu me nutro. Nós nutrimos pelo que... Nós evoluímos pelo que nutrimos. Não só pelo que fazemos. O umbral, livro Ação e Reação. Você vai lá no livro e lê aquele outro... Ação e Reação. Agora me fugiu, porque eu já estou bem mediunizado com o Pai Benedito, já estou fugindo já, até o sentido da boca já. Ação e Reação e outros livros de André fala isso, que as pessoas muitas das vezes elas fazem muito bem, eu não estou pegando no pé, mas só negam olhar para dentro de si e tentar curar o seu mal. E qual é o maior mal? Aí vem a reforma íntima. É o consolador. Praticar caridade sofrendo. Amar sofrendo. Posso fazer uma adenda, Edson? E aí vai. Sobre isso. Não combina, pelo amor de Deus. Não comamos carne nesse trabalho de cirurgias. Porque a atividade explica que
por causa da ectoplasmia. Sim, Mas ainda não comer carne e entrar em revolta. sim. Estou fazendo caridade, bravo, revoltado, porque tinha um churrasco, eu não comi. E aí, né? E aí, que energia que a gente vai para o trabalho? Mas aí... É isso que eu aprendi, eu demorei para aprender essa parte. Entende? Então não adianta eu não fazer e reclamar. Não adianta eu não fazer e odiar. Não adianta eu fazer e não me amar, entender. Entende? Então, eu prefiro comer carne que com muito amor. Então não se trata da carne, mas se trata de como eu me trato. Em meio às dores. E como Não é você uma dor. nutre o que você faz. Né? Como você se nutre. O nutrir em si. O que te alimenta? É o que você come ou o que você nutre? É o que você nutre. Pode ser dito que o amor próprio é o eu sou. Qual o seu nome, por favor? Aline. Obrigado, Aline. É interessante que a minha esposa, o nome dela é Márcia. A Márcia Calmon botou Isso, Sexo botou e aí. Destino. Ela, Sexo e Márcia Destino, colocou. obrigado. Sexo e Destino, que me fugiu o nome do livro. E a Márcia, ela crê, né, muitos dos mestres ascensionados. Né, eu também creio, não descreio. Eu creio em tudo, na verdade. Está tudo certo. Cada um crê no que quiser. Mas eu creio mesmo, sério. Eu já vi algumas coisas, já senti. Só que o eu sou, é o meu particular, viu, meu amigo? O eu sou é uma forma... Lembra que eu falei daquele, a gente tem um costume de dar nome e se agarrar naquele nome, se não for aquele nome... Não estou falando você. Sim. É como o axé, o saravá e o amém, o aleluia. Tudo a mesma coisa. O eu sou no sentido mais puro, é o amor próprio. Porque quando você minha amiga, você é uma porta aberta. Eu sou uma porta aberta. Para quem? Para você? Não, é para o mundo. É muito massa. Só que para você praticar o eu sou, só tem um jeito, que é servir. E não é assim mesmo. Para você praticar o amar próprio, tem a reforma íntima. Parece simples, né? Ah, eu vou fazer reforma íntima, eu vou ficar quieto meditando, Nossa. vou ser vegetariano. Não. Vai servir. E aí, quando o amor próprio lhe pede, não para você amar alguém, mas para você servir porque você se ama, o que a gente faz? Certo. Não. A gente coloca um monte de empecilhos, um monte de regras, Barreiras. um monte de barreiras, um monte de dogma, que parece que quanto mais eu preciso fazer para fugir de um mal que no fundo, é a minha naturalidade de ser, que eu não sou. É a minha espontaneidade de fazer, que eu não faço. O amor próprio não é barganha com o bem. E não tem aparências. E também nesse o amor caso. próprio não é inimigo do mal. E não tem aparências aí. Não. É transparência. 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 Você quer ler? Não. Não sei se tem, se quiser mexer aqui, Ah. tem um monte de... Não. É uma autoria. Eu reconheço o amor ativo e reativo em nós. Eu sou. A Márcia colocou para nós, né? O eu sou. Mas colocou Sempre um tempo ainda... reconhecimento do amor ativo e reativo em nós. Eu... Eu sou Tanaka. Você tá na caia? Quer Sim. deixar? É claro. Sim. Tá tudo E certo. aí, se as pessoas quiserem... Tá. pode ser. Quer que... Não, pode deixar assim, depois ele só Tanaka é tranquilo. Tá. Super lindo. Sim, meu pai. Assim que botar essas coisas tudo. Vi meus momentos aqui de solto. Ví dụ nó tới số hả? Ví dụ nó tới... Boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem, doutor? Boa noite. Ah, que alegria ter o senhor aqui, doutor. Que Deus abençoe nós, junto com, como diz Jesus Cristo. Isso. Hoje vocês falam algo que é como brisa.
Toda criança joga pipa no ar, mas não é pipa, é o imaginário. O amor próprio no imaginário é o encanto que puxa a pipa, que não é criança. Hein? É lá que está escondido o segredo, que não é mistério, que é benemérito de todos nós. Amor próprio é benemérito da beneficência fraterna de Deus. Deus, é isso, né? Deus. Bom tema isso, né? Bom tema, Muito doutor. bom. Bom isso, né? Fique à vontade, eu já estou acostumado. A pessoa meio assustada. É o doutor Tanakaya Mitaba, que está aqui conosco, o espírito do doutor Tanakaya Mitaba. O doutor Tanakaya Mitaba está se oportunizando, através do médium Edson Rosa, a abrir a perguntas sobre amor próprio, a qual é sua área, né, doutor? Você está me colocando a responsabilidade muito, muito pesada. Vocês perguntam a resposta, pergunta melhor que resposta. Porque pergunta vem com a certeza, não da dúvida, mas da graciosidade que todo espírito tem, da curiosidade do além. Isso é humano. Então, fica à vontade. Todo humano tem a curiosidade do espírito, né? O amor próprio não é dúvida. Curioso. O amor próprio é curioso. Curiosidade. Curiosidade sobre si mesmo, sobre a vida. Amor próprio é curioso sobre si mesmo. Quer trabalhar amor próprio? Sim. Seja curioso em quem você é, não por onde você está. E você encontra ele. Logo. Conheça a ti mesmo. Poxa? Conheça a ti mesmo. E como não cair nas armadilhas do ego sobre conhecer a si mesmo. Porque tem que conhecer a si mesmo dentro daquilo que até onde me machuca eu paro de me conhecer. O ego é um saco de lixo que deve ser usado. Não para guardar lixo, mas para guardar. Guardar o momento que nós nos fazemos para o outro. Mas é um saco de lixo. Como bom saco de lixo é descartável. Isso que descartável diz para Isso, descartável. Isso. Mas é um saco. O problema não é o ego. Nunca tem problema. O ser humano não tem problema. Maquinário humano perfeito. Maquinário cabeça vocês perfeito. Agora, o que muitas dizem, livre-arbítrio, é o que vai lhe aperfeiçoando no que vocês acham-se perfeitos, acham-se possuidores, acham-se detentores. A vida é um fluido. Isso não é, como diz, filosofia budista, hein? Isto é vida. Viver com simplicidade. Simplicidade e humildade. Isso você pode viver numa Ferrari, como pode viver sentado num saco de lixo. Porque não é o que tu tem que lhe dar isso. É o que você nutre, que engrandece tudo e enobrece, sobretudo, o que você possa usufruir. Isso, fluir. Esse tipo de desapego é o que coordena a caridade de Deus mediante os seres humanos, de não desejar outro o que já não nutre por si. E o que nutre por si, despejar na vida alheia. Através da abundância. Eu me amo tanto, amo a vida. Eu me despejo. Conheço generosamente porque eu sou curioso dentro de mim. E se eu tenho uma curiosidade como uma criança que solta pipa na brisa ao vento, nem o tempo me escraviza com a morte. E a morte é uma porta aberta. O corpo é um momento, mas o eterno em mim é o que eu nutro. É ali que está a grandeza. Isso parece difícil, mas é muito simples. Vocês têm que aprender a se distrair mais com vocês, né?
Não com os outros, com vocês. Suspiro de alívio. Devagar olhar para nada. Ver se existe borboleta azul, amarela, elefante voando. Isso. Distrai. O ser humano está muito relaxado. É a palavra com isso que diz? Consigo mesmo. Não no sentido porcaria, por favor. Não estou criticando. É crítica. Seria confortável, né? Acomodado em si mesmo. É isso? Seria acomodado em si mesmo. Desacomodado em si mesmo. E incomodado consigo próprio. É diferente, mas eu entendi. Mas esse incomodado é bom, porque te movimenta. Eu estou incomodado pela minha estagnação. Estou incomodado por estar parado. Seu saco de lixo, tira teu ar. E sem ar vira lixo. E seu saco de lixo é ego que lhe comanda, que o problema não é o ego. Esse incomodado lhe tornará reativo, exclusivo, punitivo, incisivo. Agora, se é sua essência que comanda, lhe tornará livre, contente, alegre, fluente, feliz com tudo que há, porque você já é preenchido de si. E é de ar, de fluidez, saco cheio de você, livre. Esse sentido que Jesus Christ chama vocês a viver como crianças. Vem a minha criancinha. Não está dizendo que você tem que chupar dedo, gosta de me dar mignon. Não. Está evocando em você o que é melhor em você, a sua humanidade. Doutor Tanakai, é válido a gente, ser humano, pedir para os espíritos nos ajudar para isso? A se reconhecer nesse amor próprio? Pedir auxílio, me ajude. Interessante é que quando vocês pedem para os mentores de vocês isso, alguns ouvem como se você dissesse, eu já tenho. Não, pedir permissão. Eu entendi. Mas quando você pede essa permissão, é como se você dissesse, eu já tenho, mas não sei como usar. Eu tenho a ferramenta e não sei como usar ela. Isso. Seria em querer ouvir só o que eu quero? Tudo que ocorre na sua existência física e espiritual fica na propulsão do teu amar. Porém, tudo que ocorre entre o bem e o mal fica no crivo e nas importâncias da tua forma de impor, doar, expor ou apenas emanar o que tu chama de amor. Aí eu tenho várias encarnações para ter paciência, para crescer um pouquinho de cada vez. Paciência e calma é consigo. Hein? Respeito é mútuo com todo mundo. Muito bom isso. Vocês entendem isso? Sim. É um trabalho uno, mas sempre vai visar o coletivo. Hein? Eu tenho que errar, tentar errar, me perdoar a mim mesmo, porque eu errei. A alma própria não erra, se aperfeiçoa. Exato. O aperfeiçoa da alma própria não é o erro, é a experiência. O problema é que nós não entendemos como experiência, nós temos sempre como erro e punição. Mas então cria-se a punição humana. Aí é a vaidade, que é o antipaciência. E aí é o egoísmo, que é o anticalma. Consigo, não com os outros. É interessante porque nós espíritos almejamos, né? Isso. Conversar assim. Dialogar com pessoa, afinal, nós somos tudo humano. Diferença que eu estou, como diz, morto, né? Morto. E vocês vão morrer também logo mais, né? Tomara que daqui demore. Mais tempo, né? Mas a imortalidade, a eternidade é no que nós sente por nós. Então é aquilo que que nós guarda em nós. Não está na matéria, mas está no que eu deixo. Hoje mesmo, a pessoa foi aqui, tá? Na janela conversar com Maria. Falar, Maria Santíssima. E aí, a pessoa também pega a luz do sol, conversa. Ou senão, a pessoa tem fé, São Jorge. São Jorge, isso. Isso. Ou senão, já pensa com o intuito na casa. Né? Tem pessoa aqui que diz, eu quero servir. Dorme falando Santo Anjo Senhor, zeloso guardador, coisa, né? Isso, oração. Isso. Quando é feito com a alma, não como
desespero apenas de se manter, mas com a alma de ser, para ser, é uma evocação de Deus para dentro de si. É um sentido. Quando você sente, a estrela brilha. E quando a estrela brilha de Deus a todos os subplanos espiritual, se comove mediante a tal anjo que desperta por si só. Esse sentido é glorioso, isso vence o que você chama de morte. Se você vencer a morte pelo amor que nutre, qual inimigo que você tem, a não ser o seu exclusivismo, achismo, egoísmo, vaidade? E qualquer outra maledicência que deve ser respeitada e trabalhada com amor, que ajuiza, não julga. E com amar, que não cristaliza, mas purifica com humildade e simplicidade, em nutrir a realidade e verdade existencial, no mínimo da máxima, com a boa educação, inteligência da própria paz. Ninguém, nem as pessoas que te injuriam, nem as pessoas que te perseguem, nem as pessoas que te fazem mal, fazem tão pior do que você, que muitas das vezes tem toda esta possibilidade dentro de si, mas empodrece por si mesmo. Por isso que as leis poléricas dessa terra, bem e mal, fica a cargo em como você nutre. Quando Nossa Senhora opera um milagre, tua estrela é o milagre. Quando algo ruim, como vocês falam, né? Que não existe acaso para Deus. Coincidência é, como diz o jogo, loteria do homem. Isso é coisa do homem. Coincidência, foi acaso, né? Ou senão tudo é vida passada, sorte é... Não. Deus, não. Quando você começa a ter respeito, vamos falar de amor próprio por degrau, vocês permitem? O meu ponto, primeiro passo para o amor próprio, paciência e calma. Eu não sou mais escravo do tempo externo. Eu sou o meu progresso. A minha moeda é o meu progresso. E ninguém, nem a cultura que eu tive na escola, nem papai e mamãe tem a ver com isso. As minhas determinações, o meu estado de resiliência é que há de competência por isso. Esse tipo de empoderamento e autonomia espiritual é grandioso. E, ao mesmo tempo, humilde, silencioso, brando, pacífico e manso. Vão perseguir você, porque você vai sair da casinha que já está torta, ou tarefa. Vão julgar você, mas chega um ponto que você é perseguido, mas não se sente seguido. É injuriado, mas não se sente injustiçado. Sente. Lhe grudam pedra no seu telhado, mas os pilares e sapatas da sua interioridade são tão concretas nesse amar, que teu amor não se machuca se ele é doado, se ele é dado, se ele é jogado, se ele é emanado, porque você não requer do outro o que você é. Você é para o outro o que você já nutre. Paciência, respeito, consigo. Educação e calma. Esses 4 pilares vão lhe dar o primeiro passo para vocês não pisar, mas gravitar no que vocês chamam espírita de forma íntima, que é como uma grande obra de pedreiro, né? Pedreiro. Isto, de juntar tijolos. Onde os tijolos não estão quebrados em caco, estão ali, juntos. Eu vou fazer uma metáfora. Qual é a vaidade da reforma íntima? Contentamento. Até aqui está bom. Qual é o orgulho da reforma íntima? Alegria! E qual é
o que você chama de egoísmo da reforma íntima. Paz. Porque ela se contrai tanto em si que chega a um ponto que ela explode. E não tem como você controlar esse amor. Você acaba passando para os outros. É natural, vaza pelos poros. E quando vaza pelos poros, você fica que nem aquela boneca ali, que nem aquela criança brincando. As pessoas brigam com você, mas parece que tudo é Vivaldi, Beethoven, Bach, Mozart, né? Tem moça lá que gosta disso, não? Que gosta disso. Então, escuta, né? Ou se não, Enya, o espírito que ela diz Enya. Enya, isso. Enya, música da Enya. Enya? Isso. Sim, Macron. Isso, né? Então, fica essa energia, essa sinergia em nós. Isso é magnífico. Nós somos um implante de Deus. Um implante de Deus. E o amor é a sinapse que movimenta esta prótese. Amitabha, deixa eu chutar. Fica à vontade, né? Nós fala engraçado na Indochina. Indochina. Isso, mas nós tá tentando falar português. Mas tá ótimo, dá para entender esse doutor. Nós, dentro das nossas maledicências, dentro do nosso dia a dia humano aqui, e a gente passa por várias coisas, eu quero perguntar para o senhor. Eu quero me amar, mas eu tenho ódio dentro de mim. Eu posso amar e ter ódio? Ódio é um sentimento fracote. As pessoas sentem isso. As pessoas odeiam o vizinho, odeiam a quem lhe fez mal, mas ainda está num processo de reforma de amor próprio. Todas as doenças psicossomáticas que o ódio, que o rancor e que a mágoa embutem nesta prótese de Deus, só é curada 100% transmutada quando você serve, quando você não as obras. Até quem odeia. Até quem você odeia. Porque daí você vai ver que você não odeia o outro, você não gosta de você, é diferente. E a gente pode se boicotar? Enquanto você não gostar de você, você se boicotar. Porque o ódio não cabe na transfusão de Deus. O ódio é uma opção de não se amar. Não é uma opção de como amar. O ódio é uma opção de se amar. Se eu me amo, mágoa, ódio, rancor, desespero, tristeza, dor é coadjuvante, porque ela lapida o egoísmo e a vaidade, lapida o orgulho e vai tornando eles espremidinhos mediante a resiliência sem pretensão e a determinação sem presunção de me despontar mediante o bem que eu pratico, mas de me calar, me acalmar, me apaziguar mediante o meu melhor, que não mais eu boicoto para mim. Quando isso ocorre, eu não preciso gritar Deus, eu só preciso fechar os olhos no quarto e Ele me socorre pela paz. Eu não preciso ouvir anjo, porque o silêncio é harpa tocando para mim, né? Isso parece bonito? Não, isso é magnânimo quando alguém começa a voltar a este estado de criança sábia por dentro. Médio falou algo que eu concordo. E ele não deve concordar com tudo que eu digo, né? Também. Sim. Nós sabemos o que é tristeza e tudo o que é ruim, porque já vem embutido em nós o que é amor. Nós podemos ouvir cola no quadro negro, cola do papai e mamãe explicar, mas já vem em nós essa sementinha, sinapse de Deus, ou sinapse, né?
Sim. que faz tudo não se concluir por si só, mas fruir por si mesmo o que é correto, o que é ajuizado, o que se faz transparente. A partilha é irmã da caridade. Eu só posso fazer a caridade quando em mim há uma parte dela generosa e solidária. Antes do ato, mas perante ao fato do que eu já nutro em mim. Porque senão até a caridade que eu pratico é barganha com os medos que eu tenho, com as dores que eu nutro e com os sofrimentos que eu puxo, o alimento. Aí o bem fica bom porque eu pratico e o mal fica fraco porque eu fujo. Isso é fuga. Está botando para debaixo do tapete, a sujeira, a expressão. Por isso que o umbral que vocês falam é lotado de boa intenção, né? Mas... a hipocrisia. Como o nome? Hipocrisia. A gente... entendo. Hipocrisia é fingimento. Isso. Doutor, temos mais uns minutos. Tem mais uns minutos, doutor. Eu estou aqui. Então, doutor, então nós estamos assim. Como diz a amiga espírita, está falando assim. Ah, tá. É tudo regrado, né? Gosto de ver que médico trabalha e faz assim, ó. Tudo regrado militar, né? Doutor, nós estamos no meio espiritualista. Muitos médios, muitos que trabalham em centros espíritas e outras religiões. Pode, claro? Doutor, como pode um médium, um ser humano que estuda a religião, que estuda a espiritualidade, mas ele fala assim, meu Deus, eu estudo, eu leio, eu vou em centro espírita, eu vou na religião, eu tomo passe e eu sofro. Por que eu estou passando por isso? Falta de visita à própria consciência e muita acerbarbação aos atos consequentes. Quando a caridade vira um ato mecânico, é fuga. Então, mesmo que tenha o que vocês chamam de positiva intenção. Eu tenho positiva intenção de tratar dor de dente com remédio. Isso não é cura, isso é tratamento. A caridade de hoje é tratamento, não é cura. Nenhuma caridade que se transforme apenas tratamento cura. A caridade que cura é aquela caridade que você doa a tua educação. Eu vou dar você permite claro. No meu, né? Qual o nome disso? Mouse. Eu lhe dou. Você precisa. Isso é bom, não é bom? Sim. Eu lhe dou algo material, o que de comer, o que de beber. Eu curo, em nome de Deus, uma câncer em você. Isso é caridade? De certa forma, não. É teu trabalho. Então, isso é um tratamento. Isso não é caridade em nome de Deus, isso é tratamento. Mas é Deus agindo. Agindo para dar tempo para você e ego interagir entre os deusinhos, vocês, com generosidade e solidariedade. Aí é a verdadeira caridade que ele muda na essência, não pela borda eixo. Então, o que você faz aqui é regeneração, que é o que está dizendo o verdadeiro doutor, em nome de Cristo. Mesmo que curar um câncer, você regenerou. Você vai curar alguém quando o ódio se transformar em amor, quando a raiva for pacificação, e quando o autodesleixo e autossonegação, autoboicote, tristeza, essas coisas, né? Sim. For o que você chama de paz. Aí eu posso dizer, você curou, hein? E outra, você só cura alguém quando você se acura, se refina também. Deus trabalha com uma medicina cósmica homeopática. Acelera nós por dentro, né? Sacode nós para dentro para ver se há essa estimulação de consciência empática pelos sentidos além do que o olho vê, mas do que a sinergia da nossa sensibilidade enxerga. Então, isso não é mediunidade.
Isso é ser sensível à vida, à existência do que tem. Por isso que os grandes mestres aprenderam com passarinho, com lago, com boi, com vaca, com vento, com tempo. Quem dirá o xamã? Ele é xamã? Xamã, isso. O português é xamã. Isso. Hoje o homem moderno tem que grudar a cabeça nas letras, e mesmo assim não lê as entrelinhas. Lê, mas não sente. Porque ele só visualizou. Não sentiu. Quando você não sente o que lê, você entende. E entender não é compreender. Quando você compreende, você aprimora o sentido. Não se trata de ler o livro todo. Não se trata de ler o livro todo, mas de ler cada página com sensibilidade. Por isso que o conhecimento é eterno. E o que eterniza o conhecimento é você eternizar essa sensibilidade do que você é em vida. Uma vez perguntaram para nós se precisa muita vida para ser anjo. Não. Basta uma. Ou nenhuma. Se o amor já é você, agora o que você vai fazer com isso? Olha como funciona Deus. Ele pegou o amor e diz, vai. Não saia de mim, porque jamais eu sairei de você. Eu já vou indo, viu? Falando isso. E aí você anda com ele e ele anda com você. E cresce. E você, ele diminui. O amor? Sim, ele vai ficando pequeno, 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 e você vai se espremendo, e cabe a tua autoescolha, inspiração, autoobservação, intuição, de incrodir ou explodir. Se você incrode, você vai achar que o amor é juiz. E que o amar é para o outro. Se você explode, você começa a entender, compreendendo, que o amor é ajuizador. Ajuizador. E que o amar não é para o outro, é para si, porque quem me convidou a andar junto é amor. Eu não preciso que ele me ame e ele vice-versa, porque nós somos um. Isso é difícil as pessoas entenderem, porque viciaram numa caridade que doa, toma e pega, mas não se encontra, não se falam no silêncio, não se enxergam por silêncio, não se acebem e se concebem no seu próprio silêncio. Por isso que a reforma íntima é mais do que necessária, não porque é espírita, sim, mas porque é espírita. Não porque é religioso, mas porque é humano. Os gatos fazem reforma íntima, os cachorros fazem reforma íntima, a natureza faz reforma íntima. Só que isso não entra na cabeça do homem, porque o homem é muito racional. Aí pega um termômetro, gatinho, que muitas das vezes vibra na tua depressão para tirar tuas angústias. Um cachorrinho, um equino, uma folhagem, que diz português, folhagem, que murcha lá, está chorando, dizendo, para de ficar negativa, pelo amor de Deus. Não aguento mais, aí você vai lá e afoga ela com água, achando que ela está com sede. Não, ela está asfixiada sem ar, com a janela toda aberta, né? Isso serve para alguém, porque vocês têm termômetros dentro da casa de vocês, mostrando que muitas das vezes o teu jeito de amor é doente e a tua forma de amar tem pus, está te dando febre. Está doendo? Está sofrendo? Doutor, tem uma pergunta na internet para o senhor. Doutor Nakai, por favor, pode falar sobre a competição das pessoas acharem que a vida é uma competição? A pergunta do Thiago Omizu. Vida, concepção? A vida é uma competição. As pessoas acham que a vida é uma competição. O senhor pode falar sobre isso, explanar sobre isso? A vida é uma eterna descoberta.
essa competição é nós que damos, então. A descoberta que a vida dá é o aprimoramento que você já guarda, mas se desconhece. A vida, ela lhe convida a adaptar-se. Adaptar-se. Mas é um adaptar renovando-se. Tudo que é real é nutrido. Por isso que quando você diz eu emano evolução, não, você evolui para dentro, você progride. Progredir é evolução do espírito. Caminhar sobre os próprios pés. Flutuar sobre a própria essência. E além da aparência corpórea, mas fluir na fluência do que ele sente. Falando isso parece romântico, mas não é, porque quantos tiveram uma mãe com câncer, mas nunca deixou de fazer um cafuné, e você sentir que além de ser sua mamãe, era Deus com amor. Isso que nós estamos comentando. Você vê mendigo na rua, cheirar loló, o drogado, com outras drogas, ou até mesmo sem droga alguma. Isso é só, por favor, não julgo, né? Como diz, uma metáfora, né? Metáfora, sim. E você vê, ele pega pão, olha assim, com cara de não gostou, divide, e dá para o outro, que um dia atrás socou a cara dele. Aí você chama isso de caridade, eu chamo isso de amor. Aonde andam os animais que normalmente... E a mesma coisa, né? É esse sentir... Bem humilde, eles sempre têm o cachorro. Correto. É esse sentir de Deus que o ser humano vai se desfazendo por si. É uma escolha do que você envasculha. Doutor, quando a gente vive muito no medo, esse medo, ele bloqueia a possibilidade de a gente fazer a reforma íntima, porque a gente vive num turbilhão de preocupação, de Quando medo. você faz reforma íntima, o medo tem uma excelente serventia, cautela. E a cautela é um atributo inteligente do sábio, hein? Puxa, então? Quando você não faz reforma íntima, como está dizendo o Sete Cruzilhadas, acho que protege aqui, né? Um dos guardiões, né? Está dizendo que o medo é a caraputa, como diz? Catapulta, né? Da arrogância, da ignorância e da reatividade. O medo não é ruim. Ele faz tu pensar. Ele faz você raciocinar em cima dos seus pensamentos. Quando você faz reforma íntima. Põe na balança. Agora, quando você não faz reforma íntima, você cristaliza os seus pensamentos como se fosse chefia dos teus momentos. Os cavalos raivosos na frente da carroça que abarca as tuas carências e as tuas ansiedades. Né? E aí ele faz ver a prudência. Ou a incompetência de se amar por si só. Uma boa noite. Fica com Deus todos. É todos, né? Todos, doutor. Isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Muito feliz. Faz tempo que a gente está para... Bom para nós pensar na vida, né? Não é isso? Um pouco, essa é a ideia. Os franciscanos que vêm aqui, cada vez mais trazem esse sentimento de ajuda, de amparo. Não é fácil, né? Mas também é gostoso. Amar é bom. É bom demais. Amar não briga com nada. Amor não se injúria com nada. Mas pergunta desse rapaz, qual foi? Pergunta para nós terminar. Pode falar sobre competição, das pessoas acharem que a vida é uma competição. Só compete quem não se encontra. Quem é sonolento por si só. A insensibilidade do deguste, do que você se alima, provoca esse anseio de se aprovar na derrota ou na vitória. Do bem ou no mal. Mas quando você se degusta em essência, o que é se degustar em essência? Paz. Você não precisa competir, porque você vê que vitória, derrota, bem e mal é coadjuvante. Tudo coadjuvante. No grande palco da vida, aonde você, que é apenas uma prótese, também coadjuvante, mas em essência ao amor.
que é o que molda as coisas. Agora, mesmo sendo belo, você pode achar feio. E mesmo sendo feio, você pode se ter bela. É você. Vence-se, mas sem competição. É o conselho, se eu posso dizer, que daria a ele. Como se vencer? De forma íntima. Porque quando você vence-se, o que você chama de competição é distração. Estou distraído. Se eu estou distraído, eu não tenho com quem competir. Eu sou, como eu disse a amiga há pouco tempo, foi isso? Eu sou. Agora, eu só vou competir com os outros quando eu tenho sacrificialmente a obrigatoriedade de me manter o que não sou, porque não nutro. Aí a competição vira disputa, é? E o perdedor, muitas das vezes, é o acaso. O vencedor, muitas das vezes, é a sorte, não é isso? E vocês ficam escravos, muitas das vezes, das consequências da vida. Como se tudo é assim, toma criança e se machuca. Não. Olha como funciona, já encerro, prometo. Em parte aqui, te agradeço. A mediunidade é inteligente. Porém, a sensibilidade é a sabedoria. O amor é a sinergia mediúnica de Deus. Por isso que ele fala através de qualquer um. Quem quer falar com Deus, ouve o que me inspira. Porque ninguém se inspira para disputar com o outro. Ninguém se inspira para fazer o bem nem o mal. E quando se inspira e diz que está fazendo bem, cria do nada o que vocês chamam de novo. E quando se inspira para fazer, como diz, o contrário do mal, para exterminar o mal, ele acalenta, ele a cura, porque ele já é a paciência que acolhe. Ele já é a calma que abençoa. E ele é Deus, que é tudo, em exemplo, é a juízo eterno, não pune. Nós não temos essa autoridade. Ele ampara. O amparo é a autoridade. O julgamento já é a punição do réu, que julga. Boa noite. Washington? Washington Assam? Boa noite. Boa noite, doutor. Muito obrigado. Pode desligar? Aos amigos do Facebook e do YouTube, muito obrigado pela companhia. Bom estudo a todos. Só com vermelho. É tudo isso.